Fala galera do canal GB Tips, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de dicas, palpites e análise, hoje aqui para este sabadão, dia 6/4/2024. Quem é novo aqui no canal, peço para que vocês acompanhem o nosso canal aqui, a nossa assertividade dos palpites está muito legal, nos bilhetes prontos nem tanto, começamos essa semana ruim, estamos aí nos primeiros 5 dias, 4 dias, né, 4, 5 dias com levemente negativo. Então a gente vai buscar aí nesse sabadão. Temos 7 palpites, bilhetes prontos para vocês aqui durante o vídeo. Então é importante assistir o vídeo, além do bingo que eu vou deixar para vocês, beleza? Os 17 jogos a ser analisados hoje. Bora lá nos jogos. Primeiro jogo aqui é pela Premier League, às 8h30 temos o Crystal Palace enfrentando o City. Aqui temos o confronto de um time que é o Crystal Palace, mandante do jogo. Tá na 14ª posição com 30 pontos e o City na terceira com 67. Aqui, galera, não vou enrolar muito não, porque o City é bem melhor. Vai ter jogo de Champions sim no meio de semana, mas acredito que o City é bem favorito, mesmo com o time alternativo aqui, que eu não acredito que o Guardiola vai poupar, ele não é disso de poupar jogadores, e o City deve vencer, que até com tranquilidade. O Crystal Palace, City vem na sequência invicta desde o Mundial, e acredito que vai continuar na perseguição ao título junto com o Liverpool, palpite vitória do City. Agora pela Itália, perdão, às 10 horas, temos o Milan recebendo o Lecce. Aqui o Milan tá querendo se manter na segunda posição do campeonato. É um time que vem numa boa sequência, vem vencendo jogos. Tá na segunda colocação com 65, abriu 6 do terceiro colocado, e o Lecce 13º com 29. É um time que tá aqui preocupando após um bom início. É um time que tem muitas dificuldades ofensivas, mas está ali na 13ª colocação, no momento se mantendo na Série A, porém jogando fora de seus domínios. É um time que venceu somente uma, que foi a última que ele jogou fora de casa. Então, para mim, fica meio que óbvio buscar uma vitória do Milan aqui, tá? E vou deixar para vocês até o primeiro bilhete aqui, que é a vitória do Milan e a vitória do City também. Dois times para vencer e são bem favoritos, e acredito que essa dupla tenha grande chance de bater. Agora vamos para a Alemanha, temos o primeiro jogo aqui às 10h30, Heidenheim enfrentando o Bayern de Munique. O Bayern de Munique, como eu já falei para vocês, os times que estão envolvidos na Champions terão jogos, né, no meio de semana. O Bayern aqui, pelo seu treinador, já abriu mão do campeonato alemão. E o Heidenheim está aqui na 11ª colocação, vem numa grande remontada contra o Stuttgart, quase conseguiu vencer o jogo fora de casa. É um time que surpreendeu positivamente, vai ficar aqui na primeira divisão, mas aqui eu acredito mais na vitória do Bayern. O Bayern, nos confrontos contra o Heidenheim, costuma se prevalecer no confronto, vem da derrota no clássico feia, então vai ter que mostrar para os seus torcedores que tem chances de buscar esse título de Champions, que é o único que o Bayern vai disputar mesmo agora daqui para frente. Então, vitória do Bayern. Vamos agora no jogo Union Berlim recebendo o líder Leverkusen. Vamos olhar a classificação. O Leverkusen é um time que não perdeu ainda na temporada. Grande trabalho do Xabi Alonso. Já se classificou para a Liga dos Campeões com aquele resultado, no último resultado, a última vitória contra o Hoffenheim, uma vitória expressiva de virada imponente, né, do time. E vai enfrentar o Union Berlim, que após o início tenebroso conseguiu se recuperar, tá ali na 12ª colocação do campeonato. Não vai acontecer muita coisa com o time do Union Berlim, e aqui eu busco a vitória do Leverkusen em um dos tempos, beleza? Ou o Leverkusen venceu o primeiro tempo, ou o Leverkusen venceu o segundo tempo, beleza? Acredito que o Leverkusen seja favorito para a partida, mas como tem jogo no meio de semana, eu prefiro me resguardar com ganhando um dos tempos. Agora na Inglaterra temos o Aston Villa enfrentando o Brentford. Vamos olhar a classificação. Times que estão enfrentando o oposto na tabela. O Aston Villa, 4º colocado com 59 pontos. E o Brentford, 15º com 28 pontos. Fazendo de tudo para cair o Brentford. Ele e o Everton são dois times aqui que estão fazendo de tudo para ser rebaixado na Premier League. O Brentford não vence já há alguns jogos. Fora de casa, nos últimos 10 jogos foram 9 derrotas. E o Aston Villa jogando em casa é um time muito forte, é um time que consegue seus jogos, seus pontos, a maioria em casa, apesar dessa oscilação aqui onde enfrentou times do Big Six. Quando enfrenta times fora do Big Six é
Muito legal o desempenho do Aston Villa. E tá brigando por vaga de Champions, beleza? Então eu gosto daquela opção de dupla chance e mais de 1,5 gols para essa partida. Confronto agora entre Everton, que recebe o Burnley. Dois times aqui que estão na parte de baixo da tabela. O Everton, 16º colocado com 16 pontos. E o Burnley, 19º com 19 pontos. O Burnley que vem na sequência aqui de 4 jogos sem perder na Premier League. Porém é um time bem limitado. Não se reforçou legal para a Premier League. E o Everton também está nesse momento aqui bem ruim. 10 jogos já sem vitória. O Burnley nos últimos 4 não perdeu. O que eu acredito nessa partida aqui que possamos ver uma reviravolta do Everton agora jogando em casa contra um time mais fraco. Eu acredito que possa ser uma oportunidade do Everton voltar a vencer no campeonato. O retrospecto quanto o Burnley é muito bom, então acredito aqui que a gente possa ver a vitória do Everton. Então vou pegar também, vou deixar na tela para vocês a vitória do Everton a 1,70, beleza? Outro confronto aqui válido pela Premier League, temos o Fulham enfrentando o Newcastle. Aqui temos dois times que prezam bastante o ataque. Vamos olhar a classificação dos times. O Newcastle, 8º colocado com 44 pontos. E o Fulham, 13º com 39. Dois times que não vão ter nada de ambição aqui no campeonato, mas prometem fazer grande jogo aqui. Os jogos do Newcastle mais do Fulham são bem movimentados. O Fulham acabou de levar uma derrota bem feia para casa contra o Nottingham Forest. E o Newcastle ficou somente no empate. Estava vencendo e tem muitos desfalques. O que eu gosto aqui? Mais de 1,5 gols. Apesar do Newcastle ser bem favorito quando joga contra o Fulham, eu gosto do mercado de 1,5 gols nesse jogo. O Fulham aqui, pelos desfalques do Newcastle, vejo um pouco favorito. E acredito aqui que possamos ver 2 gols devido a ser Premier League, uma liga que está muito over esse ano. E também o grande poderio ofensivo das duas equipes. O Wolverhampton e o West Ham também às 11 horas pela Premier League. Vamos olhar a classificação das equipes, vamos ver em que posição cada equipe está. O West Ham, 7º colocado, 45 pontos, tem feito uma campanha ok, muitas vezes quando o Paquetá está jogando. E o Wolverhampton aqui, 42 pontos, 11ª colocação. O que eu gosto dessa partida aqui também é mercado de gols. Vamos olhar aqui as partidas das equipes. O Wolverhampton, depois de um momento que ele vinha bem em crescimento, bem aqui nas últimas 5, perdeu 3. E o West Ham também vive um momento de oscilação. Estava ganhando contra o Newcastle, acabou tomando a virada. Estava ganhando contra o Tottenham, tomou um empate. Então é um time que tem tido problemas para segurar o resultado. Então eu gosto de 1,5 gols também nessa partida. O confronto entre eles geralmente é under, mas eu vou tender aí pro over pela necessidade das duas equipes de ter que vencer e por esse momento especial da Premier League, onde os jogos estão tendo muito gols nas partidas, beleza? Agora vamos para a Championship, a segunda divisão da Inglaterra. Temos o Leicester enfrentando o Birmingham. Vamos olhar a classificação. O Leicester passa muito tempo aqui na primeira posição. Nos últimos jogos tem oscilado, tá bastante. É um time que tem ali, tá brigando junto com o Ipswich e o Leeds pelas 2 vagas diretas para a Premier League. E vai enfrentar o Birmingham, que está na 20ª colocação, que vem muito mal aqui, tá brigando para cair o Birmingham. Então é obrigação do Leicester buscar esse resultado jogando em casa. É um time muito forte jogando em casa. E vai enfrentar o Birmingham, que é um time, por sua vez, que joga fora de casa. É o penúltimo colocado, venceu apenas 3, vem de alguns jogos sem vitória já. Então palpite aqui, vitória do Leicester, beleza? Voltando ao campeonato alemão, às 13h30 da tarde, temos o Dortmund recebendo o Stuttgart. O Dortmund que vai ter jogo pela Champions no meio de semana. Deve poupar alguns jogadores e vai enfrentar um grande time, que é o time do Stuttgart. O time do Stuttgart acabou cedendo, buscou empate, né? O time começou ganhando, tomou a virada e buscou um empate contra o Heidenheim. Time que vem numa sequência muito boa, jogando futebol bem legal. Não tá dando chances aqui pro Dortmund ultrapassá-lo na tabela. Mas caso o Dortmund vença esse jogo, ficará somente 1 ponto a diferença. Então, esse jogo aqui tem cara de gols. Duas equipes bem over, bem ofensivas, momentos
muito bons. Então aqui pra mim eu vou buscar ambas as equipes marcam ou mais 2,5 gols, beleza? Tem tudo aqui pra gente ver jogo bem movimentado e com muitos gols. Vamos voltar à Premier League. Também às 13h30 temos o Brighton enfrentando o Arsenal. Aqui o Arsenal também não é perfil do Arteta poupar jogadores, tá? 68 pontos, tá 2 do líder Liverpool. E vai enfrentar o Brighton, 43 pontos também, que tá sem ambição no campeonato aqui agora. É um time que oscilou muito agora do meio para o final do campeonato, tem oscilado bastante. Vamos olhar os últimos jogos. Os últimos jogos o Arsenal aqui vem na sequência muito boa, tá? Nos últimos 10 o time perdeu somente para o Porto, que era a partida de ida por 1-0. E o Brighton não vem, igual eu falei, oscilando bastante, tá? Então, o time que só venceu 3 nas últimas 10, porém, jogando em casa, é um time que tá invicto. Perdeu somente uma, se eu não me engano, no campeonato inglês no ano. Então, o palpite aqui, eu vou buscar mercado de gols, o mais de 1,5 gol. São duas equipes que têm ataques muito poderosos. E, para mim, é o melhor cenário, visto que o Arsenal talvez poupe jogadores. Se o Arsenal for titular, o Arsenal é favorito aqui para vencer essa partida. Então, ficar observando no ao vivo. PSV e AZ Alkmaar, jogo pelo campeonato holandês. Esse jogo aqui tinha tudo para mim colocar o palpite para vocês pro mercado de gols, porém a derrocada do AZ no último jogo contra o Heracles, que é um time fraco aqui da Holanda, o AZ conseguiu tomar 5 do Heracles, já tava tomando 3 já no primeiro tempo. Eu me fez pensar que o mercado de resultado do PSV, a vitória do PSV eu gosto bastante, beleza? Então eu vou buscar isso nesse jogo. O PSV tem tudo aí para confirmar o título futuramente. O Feyenoord teve a chance de reduzir a vantagem, não conseguiu vencer o último colocado. Então o PSV aqui, para mim, vai vencer essa partida contra o AZ, beleza? Pelo campeonato francês temos o PSG enfrentando o Clermont. Aqui é poupa-tempo, vitória do PSG. PSG é líder e virtual campeão do campeonato francês. Tá aqui com 62 pontos a 12 pontos de diferença já do Brest. E vai enfrentar o Clermont, que é o último colocado com 20 pontos. E provavelmente vai ser rebaixado para a segunda divisão da França. Então, palpite, vitória do PSG. Voltando na Holanda, temos o Twente enfrentando o Fortuna Sittard. O Adjuin 40 para o Twente. Vamos olhar a classificação. O Twente é um time, como eu falei para vocês no vídeo anterior, que jogando em casa é um time muito bom. Já tem umas 3 temporadas aí que a gente tem investido no Twente. O Twente vem bem. Tá ali na terceira colocação com 57 pontos. Se metendo no meio dos grandes, né? AZ, Ajax. E vai enfrentar o Sittard, que é o 10º colocado com 35 pontos. Tá buscando ali vaga de Conference League. Esse jogo aqui, pelo histórico bom do Twente jogando em casa, eu gosto da vitória do Twente. Porém, a odd tá muito baixa, 1,40 para mim é muito baixo contra o Sittard, que é um time ok. Apesar do Twente ter ampla vantagem no histórico quanto as equipes enfrentam na casa do Twente. Então eu gosto aqui de buscar o Twente para vencer um dos tempos, beleza? Deve estar a odd de 1,23, 1,26. Se ele vencer o primeiro tempo, a gente já tem green. Ou se ele vencer o segundo tempo, também a gente já tem green, beleza? Final do Campeonato Gaúcho, temos o Grêmio enfrentando o Juventude. Aqui também, para mim, é poupa-tempo. Vitória do Grêmio. O Grêmio é um time melhor do que o Juventude. Administrou legal o jogo de ida. Jogou na Libertadores com o time todo reserva, só para jogar esse jogo aí. Então acredito que o Grêmio vai confirmar seu favoritismo e vai vencer o Juventude nos 90 minutos já, beleza? Em Portugal aqui também temos o grande jogo clássico aqui entre Sporting e Benfica, enfrentando de novo as duas equipes. As duas equipes brigam pelo título do Campeonato Português. O Sport está com a vantagem porque tem um jogo a menos, mas é a chance do Benfica passar à frente do Sport nesse confronto direto. Então, é jogo aqui que tem alta carga de rivalidade, tá? E eu acredito que esse jogo aqui seja jogo para gols. O jogo entre eles tem sido jogo para gols. Os últimos 5 jogos, 5 ambas marcam. E eu gostei dessa linha aqui. Peguei já 1,60. Vou mandar para vocês na tela aí. Jogo aqui que os dois equipes vão ter que atacar. O Benfica precisa vencer. O Sport tá jogando grande futebol.
Eles já se enfrentaram agora pela Taça de Portugal, onde o Sport passou em 2 jogaços, 3-2 e 2-2. Então acredito aqui que esse jogo seja pautado para gols e ambas marcam para mim seja o melhor cenário. Vou deixar na tela para vocês aí a 1,60. Acredito que tenha bastante valor essa entrada. Final aqui do Campeonato Paranaense, temos o Atlético Paranaense recebendo o Maringá. O Atlético Paranaense já venceu o primeiro jogo. Sob o comando de Cuca, o time tem jogado muita bola. Venceu na Sul-Americana com o time bastante modificado, time misto, e deve confirmar que o seu título contra o Maringá. Palpite aqui, vitória do Atlético Paranaense. Dupla chance, mais de 1,5. Melhor, beleza? Acredito aqui que pode até ser um empate, o Atlético Paranaense pode tirar o pé, o Maringá pode encontrar um golzinho, então o melhor cenário é dupla chance e mais de 1,5. E para finalizar o vídeo de hoje, vídeo bastante longo, então peço para que você deixe seu like se está gostando do vídeo. Atlético de Bilbao e Mallorca pela final da Copa do Rei. O Mallorca é um time, né, que a gente duvidou que ia estar aí, ninguém imaginava, na verdade, que o Mallorca estaria nessa final e vai enfrentar o Atlético de Bilbao. Para mim, galera, aqui é Atlético de Bilbao para ser campeão. Atlético de Bilbao eliminou com tranquilidade o Atlético de Madrid. Vem numa pegada maior, né, de times mais fortes, e vai enfrentar o Mallorca, que é um time muito fraco, tá na sequência ok, sim, mas para mim aqui o histórico é muito favorável ao Atlético de Bilbao, então para mim é vitória do Atlético de Bilbao nessa final. Bilbao para vencer o título, né, para ser campeão. Esses foram os palpites de hoje aqui do vídeo do canal GB Tips. Espero que gostem. Vou deixar para vocês aí 4 bilhetes prontos para vocês aí na tela e também um bingo para você estar colocando 0,25 unidades nesse bingo aí, pra gente tentar tá dando uma alavancada nas nossas bancas, beleza? Valeu pela audiência, obrigado por tudo. Deixe seu like, amanhã estamos de volta. Valeu!